Bom dia a todos, os que estão aqui presentes e os que nos acompanham pelos meios digitais. Íamos dar início à nossa reunião de hoje. Temos 3 pontos na ordem de trabalhos, sendo que o primeiro é a audiência ao Diretor-Geral do SICAD, Dr. João Golão, sobre a apresentação do relatório anual, a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência, e do relatório anual, a situação do país em matéria de álcool, relativos ao ano de 2019. E sem mais demoras, até porque temos vários assuntos ainda para tratar hoje, e eu julgo que o Dr. João Golão já está com capacidade de intervir, e se os meios informáticos nos permitirem, passaremos a palavra ao Dr. João Golão, desde já as boas-vindas a este fórum. Esta edição hoje é diferente dos modelos que temos feito em anos anteriores, mas a pandemia assim o obriga e, portanto, dou-lhe as boas-vindas por este meio digital e passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados, muito bom dia a todos. Uma vez mais, e na qualidade de Coordenador Nacional, tenho o gosto de apresentar os relatórios anuais sobre a situação do país em matéria de drogas e em matéria de álcool, cumprindo um imperativo legal. Desta vez estamos remetidos a este formato, devido à situação que todos conhecemos, e por todos termos a experiência de anos anteriores. Quanto à extensão e minúcia dos relatórios, vamos tentar não ser demasiado exaustivos na apresentação. Contudo, também não podemos deixar de refletir a atividade dos serviços-fonte, a quem agradeço os dados e, sobretudo, o esforço desenvolvido na operacionalização das políticas. Se o Sr. Presidente me permitir, a apresentação será disponibilizada aos Srs. Deputados para que tenham acesso aos números nela contidos. E também, se nos for permitido, repartirei a apresentação com o Dr. Manuel Cardoso, Subdiretor-Geral do SICAD. Aliás, peço ao meu colega Manuel Cardoso que partilhe a apresentação, porque se for eu a fazê-lo, deixo ter a possibilidade de ver a imagem que está a ser transmitida. Penso que poderá... Sim, nós estamos a ouvi-lo, pode prosseguir. Obrigado. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Peço então a partilha da apresentação. Ainda não. Queria ouvir-vos porque eu fiz a partilha já e tenho estado a partilhar neste momento. Nós ainda não estamos a ver. Mas está a apresentar, já está. Está a apresentar. Sim, e agora já está. Vou pôr em ecrã total. Muito bem, obrigado. Então, penso que me ouvem. Sr. Presidente. Sim, estamos a ouvir. Podem prosseguir, estamos a ouvir e a ver a apresentação. Bom, estes relatórios, pedia um segundo slide, estes relatórios refletem a situação e a atividade dos serviços relacionados com as problemáticas que aqui nos convocam no ano de 2019. Portanto, não refletem ainda os impactos da pandemia nesta realidade, o que só acontecerá nos próximos relatórios. Centramos-nos no penúltimo ano do atual ciclo estratégico em cumprimento do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 e enquadrado no segundo ciclo de ação, 2017 a 2020. Está neste momento praticamente concluída a avaliação que contratualizamos com uma entidade externa e iniciamos a construção do novo Plano Nacional para o período 2021 a 2030.
Trazemos informação sobre o domínio da oferta, da procura, das áreas transversais, sobre a evolução da situação nacional e tentaremos refletir estes dados em algumas conclusões. Fazemos a distinção entre redução da oferta no que diz respeito às substâncias ilícitas e controle da oferta no que tange às substâncias ou comportamentos ilícitos. No que diz respeito às substâncias ilícitas, o grande objetivo é reduzir a disponibilidade de drogas no mercado. Através das USIC, que são as Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta, tem sido possível melhorar a troca e partilha de informação, a coordenação das investigações e o desenvolvimento de operações conjuntas. Têm sido desenvolvidos novos sistemas de vigilância e fiscalização, com recurso a ferramentas tecnologicamente avançadas, particularmente importantes na investigação no plano financeiro e patrimonial das organizações criminosas e no aumento das investigações sobre o que se passa na Dark Web. Temos assistido a progressos no desenvolvimento de redes de cooperação com organismos e agências internacionais e europeias e no controle da fronteira externa da União Europeia, nomeadamente no espaço transatlântico e euro-africano. De acordo com o Sistema Integrado de Informação Criminal da Polícia Judiciária, que inclui os dados de todos os órgãos de polícia criminal, exceto da PSP, assistiu-se a uma presença crescente da cannabis, quer através da detecção do cultivo e produção em território nacional, quer de apreensões e quantidades confiscadas. A cocaína e o ecstasy têm ganho visibilidade, pelo menos no último ano. O controle da oferta, nomeadamente de bebidas contendo álcool, é um acordo crescente por parte da Comissão Técnica Interministerial para que a política de preços seja cada vez mais um instrumento inibidor do consumo, especialmente no que toca às populações mais frágeis. Foram estabelecidos contactos entre a coordenação da subcomissão, o SICAD e a Autoridade Tributária para analisar a viabilidade da apresentação de propostas no domínio da política de preços, designadamente propostas de alteração do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, previsto no orçamento de 2020. Ao protocolo celebrado entre o SICAD e a autorregulação publicitária, esta procedeu à emissão de pareceres confidenciais e vinculativos anteriores à veiculação da comunicação comercial, chamado pré-clearance, e à monitorização da comunicação comercial sobre bebidas alcoólicas. Passando ao domínio da procura. No domínio da procura, os objetivos são prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias psicoativas, os comportamentos aditivos e as dependências. Temos a considerar as intervenções nas diversas áreas de missão e ainda as que consideramos medidas estruturantes, designadamente o Plano Operacional de Respostas Integradas e a implementação da rede de referenciação. No que diz respeito à prevenção, no âmbito do programa Eu e os Outros, o ano de 2019 reflete uma ligeira retoma, ilustrada pelo aumento em 15% do número de jovens abrigados. Valorizar o início de uma parceria com o Ministério da Defesa Nacional para levar o programa aos estabelecimentos de ensino militar não profissional, bem como a retoma da parceria com a região autónoma dos Açores. No ano letivo 2019-2020, o programa Escola Segura continuou a garantir a segurança nos estabelecimentos escolares e promoveu diversas ações de sensibilização e informação a nível nacional, com destaque para o álcool e drogas. O programa de prevenção dos aditivos e dependências na Casa Pia de Lisboa, coordenado em conjunto pela Casa Pia, pela DICAD da ARS de Lisboa e Val do Tejo e pelo SICAD, visa implementar estratégias de intervenção preventiva seletiva, indicada e ambiental para os comportamentos aditivos com e sem substâncias psicoativas, através de ações específicas e complementares, integrado no programa mais vasto de desenvolvimento de competências na Casa Pia e com encaminhamento para a vertente de prevenção indicada ou tratamento quando necessário.
Ainda de referir que, sob responsabilidade do Ministério da Educação, foi também dada continuidade a projetos de educação para a saúde na área dos comportamentos aditivos e dependências, em 114 agrupamentos de escolas públicas. O programa Cuida-te Mais, desenvolvido pelo IPDJ, prevê apenas 2 medidas, mas agrupando 3 dispositivos em cada um. A medida 1, atendimento personalizado, dá resposta às necessidades de aconselhamento e sensibilização da população-alvo. A medida integra 3 dispositivos operacionais. Em unidades móveis foram concretizadas 71 ações, atendidos, aconselhados, sensibilizados mais de 19 mil jovens. Estiveram ativos 21 gabinetes de saúde juvenil, tendo sido realizados 9.417 atendimentos a jovens. Medida 2, promoção da literacia em saúde, consiste na disponibilização proativa de informação e conhecimento na área da saúde juvenil. Foram mantidas as respostas associadas ao dispositivo Saúde Juvenil em Portugal. Na educação para a saúde, deu-se continuidade à intervenção na área do teatro, em que a execução envolveu 126 instituições e mais de 11 mil jovens. Em 2019, registaram-se ainda um total de 18.800, mais de 18 mil consultas de prevenção indicada, realizadas nos Centros de Respostas Integradas das ARS, realizadas por equipas multidisciplinares, tendo atingido mais de 2.800 adolescentes e jovens que já iniciaram o uso de substâncias psicoativas. Este serviço de prevenção indicado oferece ainda, entre outros, apoio psicossocial e encaminhamento. Foram desenvolvidos e divulgados pelo CICAD, com a chancela do Instituto Português da Qualidade, guias de intervenção em contexto local. Foram desenvolvidas ações de informação e formação pelo CICAD, pelas dedicadas à ARS, dirigidas a profissionais e estudantes pré-profissionais, abrangendo quase 2 mil jovens. E foram desenvolvidas também intervenções em empresas e autarquias em 13 distritos. Quanto ao Fórum Nacional Alto de Saúde, em 2019 era constituído por 89 membros, mais 3 observadores, atribuídos por 9 tipos de atividades, com destaque para a administração pública, 28%, organizações de economia social, 18%, sociedades científicas, 14%, e operadores da indústria, 12%. Dos 86 compromissos ativos, concretizaram-se 255 ações. Quanto ao tipo de ações desenvolvidas, destaque para as ações de sensibilização, awareness, formação e prevenção de caráter continuado. Menos expressiva, mas de enorme importância, destacam-se as ações direcionadas à investigação, produção de estudos ou levantamento e diagnóstico de necessidades. No âmbito do Dia da Defesa Nacional, em que vem sendo desenvolvido uma parceria entre o Ministério da Saúde, do CICAD e das dedicadas à ARS e o Ministério da Defesa Nacional, os dados refletem um aumento de cobertura das ações planeadas. Merece especial destaque a cobertura total nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, bem como no Algarve e no Alentejo, e para o incremento da cobertura nas regiões Norte e de Lisboa e Val do Tejo. Foram abrangidos mais de 73.500 jovens em 615 dias de intervenção. Passando agora à área da dissuasão. Quanto à intervenção das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, gostaria de referir que, de entre os indiciados que foram presentes a estas comissões em 2019, a esmagadora maioria era constituída por pessoas avaliadas como não dependentes. Contudo, da interação com estes cidadãos, foi possível identificar a necessidade de referenciação de estruturas de apoio especializadas no sentido de lidarem com dificuldades, o que nos leva a considerar este dispositivo como cada vez mais importante, integrando estratégias de prevenção indicada.
Também muito significativo o facto dos cerca de 800 indiciados identificados como dependentes, cerca de 200 aproveitaram a oportunidade para entrar no sistema de tratamento, constituindo-se assim uma porta suplementar de acesso a este sistema. Na monitorização do modelo de intervenção em dissuasão, destaca-se o aumento dos indiciados em situação de risco moderado. O total de encaminhamentos de indiciados com processo em 2019, 3.417, com alto risco, foram encaminhados 600, 8%. 20% das situações representavam início de tratamento. Os avaliados como constituindo risco moderado foram encaminhados 2.389, representando 85% dos toxicodependentes encaminhados, dos não toxicodependentes encaminhados. E os de baixo risco foram encaminhados 428, representando 13%. Esta intervenção permitiu a identificação precoce de indiciados jovens não dependentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos de idade, representando um decréscimo de 13% em comparação com 2018, 4.739. Quanto ao âmbito do tratamento, como pontos a salientar, utentes em ambulatório de drogas, substâncias ilícitas, continua a registrar-se decréscimo do seu número total, desde 2016. Os utentes em ambulatório por problemas ligados ao álcool, a tendência é de crescimento contínuo desde 2009, apenas com uma quebra em 2018, representando o valor de 2019 o mais alto da década. Foram 13.926. Quanto aos internamentos nas drogas, notamos um ligeiro acréscimo em utentes em unidades de habituação e comunidade terapêutica em 2019 e tendência de estabilidade no último quinquênio. Nos internamentos por problemas ligados ao álcool, a tendência de aumento do número de internamentos em comunidade terapêutica. Quanto à procura de tratamento, pontos a salientar. Nos novos utentes e quanto à substância principal, há um reforço das tendências observadas em anos anteriores, que se refere a cannabis como a substância associada à maioria dos pedidos de tratamento por novos utentes. Diminuição da presença da heroína e continuação do aumento do número de pedidos de tratamento por novos utentes associados à cocaína, tendência que se iniciou em 2016. Passando à área da reinserção. A intervenção desenvolvida pelas equipas de reinserção nos centros de respostas integradas visa a redução das situações de pobreza e exclusão social, sendo desenvolvida em função dos diagnósticos individuais e dos planos individuais de inserção elaborados em conjunto com os utentes. Neste âmbito, são proporcionadas diversas respostas efetivas às necessidades identificadas, com vista à melhoria das suas condições de vida, do exercício da cidadania, de acordo com o diagnóstico efetuado. A área da intervenção da saúde, que abrange consultas de especialidade, internamentos para desabituação ou comunidade terapêutica, é a que registra o maior número de necessidades identificadas e uma capacidade de resposta de 27%. A proteção social integra necessidades de subsistência, medicamentos, transportes, pagamento de internamentos em comunidade terapêutica ou unidades de desabituação. Nesta área foi possível resolver 30% das necessidades identificadas. Na área do emprego, apresenta também um número significativo de necessidades diagnosticadas na população acompanhada pela área da reinserção, sendo que foi possível encontrar respostas de emprego para 560 pessoas, 22% das necessidades identificadas. Estes apoios refletem um trabalho significativo de articulação interinstitucional com as estruturas da comunidade, através da referenciação, reuniões, contactos telefónicos, visitas, grupos de trabalho, etc. No PORI, o Plano Operacional de Respostas Integradas, a identificação de áreas lacunares de intervenção levou à atualização, em 2019, de 5 diagnósticos, na Norte e Alentejo, e, subsequentemente, à abertura de 8 procedimentos concursais.
Em 2019 estiveram em execução durante todo o ano 77 projetos, designadamente. 40 projetos inserem-se na área da redução de riscos e minimização de danos. 21 projetos são de reinserção, 14 de prevenção e 2 de tratamento. O de financiamento global destes projetos é cerca de 5 milhões e 55 mil euros. 72,7% do cofinanciamento realizado corresponderam ao eixo de redução de risco e minimização de danos. Seguinte-se o eixo da reinserção, com 12,4%, a prevenção contou com 11,5%, fim, o tratamento com 3%. No que se refere à distribuição do financiamento por área geográfica, 37% dos montantes de financiamento afeta à região norte, 30% Lisboa e Val do Tejo, 26% à região centro, 0,06% ao Alentejo e 5,2% à região do Algarve. Por último, e no que se refere à rede de referenciação, articulação no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, as divisões de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências das DICAD, das ARS, continuaram a realizar múltiplas iniciativas de divulgação nas estruturas de saúde e noutras de natureza diversa, como autarquias, Centro Local de Ação Social, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, ISA, etc., num total superior a 30 ações de divulgação a nível nacional, bem como mais de 10 ações de formação envolvendo diversos profissionais. Em 2019 foi dada continuidade à execução de projetos piloto e rastreio de comportamentos aditivos e dependências, com os cuidados de saúde primários, tratamento de DICAD, de Lisboa e Val do Tejo, e ao desenvolvimento e testagem para validação do módulo de referenciação S-Clinic, sim, um trabalho colaborativo do CICAD com os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Agora, brevemente, às áreas transversais. Com elas, pretende-se assegurar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, a sustentabilidade das políticas e intervenções, através da criação de conhecimento, da capacitação dos profissionais, da comunicação e da cooperação internacional. A nível nacional, e considerando o CICAD, as ARS, através das DICAD, a GNR, a Polícia Judiciária, a PSP, a Direção-Geral de Educação, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, foram dinamizadas 240 ações de formação dirigidas a 2.707 formandos profissionais que intervêm na área. Fizeram-se 332 ações de sensibilização e informação dirigidas a diferentes grupos-alvo que abrangeram mais de 27 mil empregadores e chefias, famílias, escolas, forças de segurança, entre outros profissionais, dinamizadas pelas ARS, pelo CICAD, CDT, Polícia Judiciária, a Direção-Geral de Recursos de Defesa e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. No âmbito da formação certificada do programa Eu e os Outros, em 2019 terminaram 9 ações de formação que abrangeram 126 professores. Foram acolhidos 412 estágios, nas DICAD, CICAD, CDT e na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Marinha e UTITA. Quanto às relações internacionais, no final de 2018, Portugal foi eleito para a presidência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, grupo que está prestes a completar 50 anos desde a sua criação e que tem um papel importante na reflexão sobre as questões da droga, com um foco muito importante na defesa dos direitos humanos. Continuaram a ocorrer a elevado ritmo, apenas interrompido pelo início da pandemia, as visitas de delegações estrangeiras e os convites para divulgarmos as políticas portuguesas em outros países. Em 2019 realizaram-se um total de 55 visitas, provenientes de países e regiões muito variados, frequentemente com políticas e práticas nacionais muito
das de Portugal, Estados Unidos, Noruega, Finlândia, Lituânia, Brasil, Austrália, Canadá, Mianmar, Macau, República Checa, Países Baixos, Irlanda, Polónia, Uzbequistão, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Suécia, Argentina, por aí fora. E ainda com a Organização Internacional CICAR, dos Estados Americanos. Nós, neste slide, podemos ver a evolução destas visitas a partir de 2017 e tem havido realmente uma tendência crescente do interesse pela política nacional. No âmbito da produção de documentos de suporte à qualidade das intervenções, em 2019 foi dada continuidade a grupos de trabalho, nomeadamente no âmbito da intervenção em crise por comportamentos aditivos em contexto recreativo, ao trabalho desenvolvido no domínio da intervenção com crianças e jovens, no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências e com processos de promoção e proteção, trabalho que visa a harmonização de procedimentos a adotar na avaliação criteriosa deste tipo de processos. Nas atividades promotoras de boas práticas, destaca-se do tratamento, foi dada continuidade ao trabalho de colaboração com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e as ARS, para a avaliação do modelo de intervenção, linhas orientadoras para a mediação social e comunitária no âmbito da reinserção de pessoas com comportamentos aditivos e dependências. Outra área de reflexão e de desenvolvimento foi a definição do modelo integrado de cuidados especializados em CAD, com a dinamização de um grupo de trabalho multidisciplinar, CICAD, ICADs, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Psicólogos, com a Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, Associação Familiarmente. Em 2019 deu-se também continuidade ao trabalho desenvolvido na concepção de documentos técnico-científicos produzidos no âmbito dos problemas ligados ao jogo e foi estruturado um grupo de trabalho para os problemas ligados ao jogo e uso problemático da internet. Dedicados das ARS, a Santa Casa da Misericórdia, o Turismo de Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Associação de Apoio ao Jogador, a Universidade Lusófona, o Instituto Superior Técnico e a Associação Grinding Mind. Senhora Presidente, se me permitir, teria agora a palavra ao meu colega Manuel Cardoso para... Sim, com certeza, e apelando ao poder de síntese, de uma vez que depois ainda os seus deputados irão fazer algumas questões e terão ainda a oportunidade depois de uma segunda ronda, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, antes de mais. Eu, tentando responder ao seu repto de ser sucinto, apesar de termos aqui, de pensar em termos de evolução, ou apresentar alguma evolução, cortei os slides, ou cortámos os slides para deste primeiro ciclo de avaliação, serão apresentados depois, ou serão enviados aos senhores deputados, mas hoje vou cingir-me basicamente à evolução neste segundo ciclo, que, enfim, começa em 16, 17 até 2020. No que toca às drogas, em relação ao primeiro período, aquilo que tínhamos era uma evolução positiva praticamente para todos os indicadores, com exceção das questões do consumo da cannabis, particularmente nas mulheres e nos grupos etários mais velhos, portanto, todos os indicadores com tendência positiva, à exceção deste consumo de cannabis. Neste segundo ciclo, aquilo que temos é a idade dos consumos em termos positivos aumenta, o consumo de cannabis nos mais jovens parece estar a diminuir, ainda que tenha que mencionar neste caso que, apesar da percentagem de jovens entre os 13 e os 18 anos que consumiu cannabis, aqueles que consomem numa frequência maior e, portanto, teria que notar ou fazer notar também essa indicação.
Em relação aos opiáceos, a estimativa dos consumos é realmente mais baixa. Por outro lado, ainda em termos de tendências positivas, o consumo de drogas injetável continua a baixar e os casos de infecção VIH e SIDA também nos toxicodependentes, ou associadas à toxicodependência, também têm vindo a decrescer. Em relação aos agravamentos na população escolar entre os 13 e os 18 anos, apesar de a percepção de risco é menor, portanto é um dado negativo, e apesar de termos uma redução do consumo da cannabis, temos um aumento dos consumos de outras drogas que não cannabis e, portanto, isso tem que ser aqui notado. Outro ponto negativo é o consumo de cannabis nos jovens de 18 anos, que aumenta em todas as etapas ou todos os períodos estudados ao longo da vida, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, e também as questões mais graves de mortalidade, as mortes relacionadas com o consumo de droga têm vindo a aumentar neste ciclo, tinha baixado no ciclo anterior, e também as mortes por overdose, que penso que o gráfico mostra de uma maneira muito clara. Por outro lado, referir que neste segundo ciclo há um aumento destes casos de overdose com presença de cocaína, tem vindo a subir pelo terceiro ano consecutivo, e no caso da heroína quase duplicaram desde 2017 para 2018 os casos em que se verificava esta substância. No que toca ao álcool, também os indicadores no primeiro ciclo tiveram uma evolução bastante positiva, com exceção dos consumos de risco ou dos padrões de consumo de risco, particularmente no género feminino e nos grupos etários mais velhos, portanto a partir dos 40 a 45 anos. Para este ciclo não temos, não temos boas notícias. Temos agravamentos, apesar de haver alguma estabilidade no consumo dos 13 aos 18 anos, temos agravamentos em alguns grupos etários, nomeadamente aos 16 anos, e neste caso, este agravamento, quer nos consumos nos últimos 12 meses, quer nos últimos 30 dias, e também dos padrões de consumo nocivo, o binge drinking, o consumo numa mesma ocasião de uma grande quantidade de álcool e da embriaguez, tem vindo a aumentar, e permite-me apresentar este dado, é que, como sabem, a avaliação aos 16 anos é uma avaliação comparada com os outros Estados, 35 Estados, para além alguns para além da Europa, e nós não comparamos de maneira muito positiva, mesmo tendo valores eventualmente mais baixos. Em alguns casos, a evolução é menos positiva do que no resto da Europa. Por outro lado, o início precoce tem alguma estabilidade, não agravou, mas também não melhorou. Por outro lado, nos jovens de 18 anos, o consumo recente e atual também tem vindo a aumentar. Como sabem, nós fazemos uma avaliação no Dia da Defesa Nacional para perceber como é que é o consumo aos 18 anos, e desde 2015 tem havido sistematicamente este aumento dos consumos, quer nos últimos 12 meses, quer nos últimos 30 dias. Também os padrões de consumo nocivo, como vêem em termos percentuais, tem vindo a aumentar. O binge drinking é reportado por mais de 50% dos jovens de 18 anos, e a embriaguez por 35%, tendo vindo a aumentar. Também nesta problemática e nos mais jovens tem sido reportado ou verificado o maior agravamento, ou um agravamento maior no caso das raparigas.
Ainda na relação com os jovens, temos que referir, porque desta vez de uma maneira muito intensa, este aumento de diagnósticos realizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que apresenta a exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança e jovem, no que toca ao consumo de bebidas alcoólicas, este aumento de diagnósticos que é de 200% entre 2018 e 2019. Portanto, é algo que temos que ter mais atenção, as próprias comissões estão a tentar perceber o que é que aqui acontece, se os diagnósticos aumentaram realmente. A questão é saber se foram mais diagnósticos apenas ou se a situação ela própria se agravou, como aqui parece ser expressado. Por outro lado, pensar em termos de morbilidade, houve um aumento, ou tem havido um aumento de utentes readmitidos nos CRIs e nas unidades de desabituação. De referir ainda que nestes utentes tem havido uma maior prevalência de hepatite C e, por outro lado, tem havido neste ciclo um aumento sistemático dos internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool, quer o álcool seja considerado, ou este diagnóstico seja o diagnóstico principal, quer seja um diagnóstico secundário. Aumenta de 2017 4.400 para mais de 5.000 em 2019, os internamentos em que o diagnóstico principal está relacionado com o uso do álcool, e no caso do diagnóstico secundário sobe de 29.000 e alguns para mais de 36.500. Por outro lado, no que toca à mortalidade, enfim, as mortes por doenças atribuíveis ao álcool também têm vindo a aumentar, aqui não apenas neste último ciclo de ação, e, em particular, as mortes nos acidentes de viação com taxa de alcoolemia acima de 0,5 gramas por litro de álcool. Depois, falar-vos um pouco dos mercados. Realmente o que tem acontecido nos últimos anos é que há uma maior disponibilidade, quer de álcool, quer de drogas, no mercado nacional, e, portanto, isso, havendo maior disponibilidade, naturalmente haverá uma maior tendência para os consumos. Por outro lado, neste segundo ciclo verifica-se um aumento da percepção de risco, da facilidade de acesso aos mercados, um aumento da facilidade de acesso aos mercados, particularmente nas questões do álcool. A evolução nas questões da droga é mais positiva, digamos assim, a facilidade não é tão grande, à exceção eventualmente da cannabis, e portanto é algo que também temos que ter em atenção. Ainda referir-vos a disponibilidade ou a colocação no mercado de bebidas alcoólicas. Os gráficos falam por si, desde 2015, mas particularmente a partir de 2017, tem havido um aumento de todo o tipo de bebidas alcoólicas, de colocação no mercado de todo o tipo de bebidas alcoólicas, e por isso maior disponibilidade, maior consumo, maiores problemas associados. E isto vem ser refletido naquilo que é a estimativa da OMS para o consumo per capita em Portugal. Vínhamos a descer desde 2010, neste momento começamos a ser manifesta esta tendência de subida do consumo per capita, provavelmente o único país da Europa em que o aumento do consumo per capita está a subir. Vamos ter ainda notícias neste sentido, com relatórios que vão sair, nomeadamente da OCDE, nos próximos dias, em que isto se agrava ainda mais.
Por outro lado, verificamos, ainda que isto seja do INE e apenas tenhamos dados para 2016, mas um aumento daquilo que é a disponibilidade diária de bebidas alcoólicas. Portanto, disponibilidade claramente existe. Em termos de desafios, nós temos que ter em atenção, por um lado, as questões da venda ou da oferta de drogas, que tem a ver com as novas formas de comercialização, nomeadamente a internet e a dark web. A situação do país, quer em termos de produção de substâncias, nomeadamente de cannabis, o alargamento da produção legal de cannabis também tem levado a um aumento da produção caseira, nomeadamente para consumo próprio, e a situação do país em matéria de rotas, as rotas de tráfico têm-se alterado para todas as substâncias, para aquelas que são produzidas fora da Europa e para as que são produzidas na Europa, e portanto há que ter uma atenção particular a estas novas rotas. Prestes a finalizar, dizer que realmente nós temos que ter respostas mais céleres, quer no que toca à prevenção, mas também na resposta a questões relacionadas com o impacto na saúde, nomeadamente aos diagnósticos ou às identificações nas equipas de redução de riscos e minimização de danos, e no seu contacto e no seu encaminhamento para as unidades de tratamento. Também aqui precisamos de garantir algum reforço desta dinâmica. E, por último, pensar que as políticas públicas têm que ser sustentáveis e coerentes. Nós temos que ter, para os dois domínios da procura e da oferta, uma relação que seja coerente para todos os casos, para as ilícitas, mas também e particularmente para as lícitas, para o álcool, mas também para o jogo e também para os outros comportamentos aditivos. Entre estas várias áreas de comportamentos aditivos, a política tem que ser equivalente e coerente, e também tem que ser relacionada com as outras áreas que concorrem aos outros fatores de risco ou determinantes para as doenças crónicas não transmissíveis. Hoje, claro que estamos preocupados com doenças transmissíveis, mas quando pensamos particularmente no álcool, a influência em várias patologias obriga-nos a ter ou promover uma relação forte com outras áreas e outros fatores de risco e outros programas na área da saúde. Era isto particularmente que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente, e termino aqui e, se me permitem, vou terminar a apresentação. Muito obrigado, Dr. Manuel Cardoso, Dr. João Golão. Iniciávamos agora o período de intervenção e perguntas dos grupos parlamentares e passava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu penso que está inscrita a ser a deputada Elsa Paes. Tenho a palavra. Certo, Sr. Presidente, penso que me estão a ouvir. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e dizer que a minha intervenção vai ser dividida com a deputada Susana Correia. Começo por saudar e felicitar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso e toda a sua equipa pela apresentação destes relatórios de grande qualidade, como sempre nos têm habituado. Neste momento, não posso deixar de assinalar os 20 anos da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga e Toxicodependência e daquela lei inovadora da descriminalização do consumo de drogas que nos projetou no mundo. Foram 2 décadas a executar uma política humanista. Eu tive o particular orgulho e privilégio de estar convosco há 20 anos na linha da frente daquele modelo único, integrado e articulado ao nível da prevenção, redução de riscos, tratamento, reinserção e dissuasão da toxicodependência. Portugal foi considerado um país modelo e um exemplo de sucesso no mundo. Quebramos o paradigma repressivo, adotámos uma perspectiva aberta à complexidade, despida de preconceitos e respeitando a dignidade da pessoa humana, cujo objetivo foi salvaguardar a saúde e a segurança das pessoas. Assumimos sem medo, mesmo sem medo, os programas de redução de riscos tão importantes para aproximar os toxicodependentes do tratamento, com resultados visíveis ao nível da diminuição do VIH-Sida e outras doenças infectocontagiosas, com ganhos enormes
em saúde. Um agradecimento muito especial, não posso deixar de o fazer hoje e aqui, ao Alexandre Quintanilha, hoje nosso colega, na altura coordenador nacional desta estratégia. 20 anos depois, e após ter sido desmantelada a verticalidade desse serviço inovador pelo governo do PSD, só ainda não está implementado um serviço devidamente estruturado e articulado com as ARS, como os profissionais do CICAD querem e também merecem, porque as prioridades da crise pandémica não o têm permitido. Será uma prioridade a cumprir logo que possível, como a senhora Ministra já o anunciou. Relativamente ao Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020 e ao Plano de Ação deste ciclo que retrata as prioridades de Portugal nesta matéria, não podemos deixar de assinalar o equilíbrio sempre importante entre a redução da procura e a redução da oferta. Assinalar, por isso, no domínio da oferta, as preocupações acrescidas para a circulação de drogas no mercado da internet, hoje em dia muito complexo e complicado, e o papel de Portugal nas rotas do tráfico. Ao nível da procura, não podemos deixar também de manifestar algumas preocupações, já aqui foram apresentadas, com o agravamento dos consumos da cannabis, os consumos de risco e as dependências do álcool, bem como a evolução negativa dos consumos por parte das mulheres. Uma nota também muito preocupante, o facto dos ganhos em saúde terem sido maiores no ciclo anterior do que neste, nomeadamente os associados à mortalidade por overdose e também acidentes de viação. E uma nota também que não podemos deixar de assinalar, é a percepção dos jovens de que o acesso ao consumo do álcool está mais facilitado neste novo ciclo. Uma nota final, incontornável para a situação pandémica que hoje vivemos, ainda não podemos falar dos impactos da Covid na população toxicodependente, muito vulnerável, mas gostava de lhes perguntar, pelo conhecimento da realidade que já têm, o que é que podem dizer sobre esta matéria? Como é que os serviços estão a responder a estas situações que seguramente têm algumas especificidades e das quais gostaríamos que nos falassem? Felicitar mais uma vez a coordenação do Plano Nacional e obrigada pelo trabalho que aqui nos apresentam, tão importante para a nossa ação política. Muito obrigada, Sr. Presidente. Disse. A Sra. Deputada Elsa Paes tinha dito que seria também dividido o tempo com a Sra. Deputada Susana Correia. Não sei se ela já está em condições de intervir. Estou sim, Sr. Presidente. Muito bem, tem então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. João Galão, Sr. Dr. Manuel Cardoso, agradecer desde já a apresentação que nos foi feita, com a excelência que já nos habituou. Felicitar também a participação e a integração das diferentes entidades envolvidas neste plano. Congratulamos-nos com a forma como nos apresenta os resultados, tendo em boa nota os desafios que também foram aqui explicados, a continuidade destes trabalhos de otimização de vários sistemas de informação, a aposta que é feita na otimização dos recursos e na inovação e a mais visibilidade aos comportamentos ativos e dependências, a consolidação de relações de cooperação e o reforço da visibilidade internacional da política portuguesa, promovendo o intercâmbio de práticas e partilha de experiências. A presidência portuguesa em matéria de drogas terá como objetivo desenvolver e aprofundar a política da União Europeia nesta matéria e isto é também para nós, Portugal, um assunto muito importante e estamos certos que será bem conduzido. Dois desafios que eu me queria focar. Em matéria de álcool e de jogo, preocupa-nos o que aqui foi apresentado em matéria de álcool no que concerne à população jovem, o maior acesso, a maior disponibilidade, o aumento de diagnósticos realizados pelas CPCJs, a dificuldade de rede de referenciação a partir dos cuidados de saúde primários. Relativamente ao jogo, a importância da existência de uma coordenação nacional nestas questões, o risco do aumento dos jogos eletrónicos, a menor capacidade de intervenção e estes riscos que foram aqui identificados também nos mais jovens. Se me permitem, duas questões que eu queria deixar. Se entendem necessário o desenvolvimento de ações mais ambiciosas e a necessidade de novas estratégias e de que forma nós poderemos contribuir, e a necessidade de alargamento das competências da estrutura de coordenação aos comportamentos aditivos e dependências nas áreas de jogo, como podem ser concretizadas e de que forma nós podemos contribuir para abraçar esta necessidade de novas estratégias, como aqui também explicaram. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Quero também cumprimentar o Sr. Diretor-Geral do CICAD, o Dr. João Golão,
e o Sr. Subdiretor-Geral do SICAD, o Dr. Manuel Cardoso, e não deixar de saudar que os relatórios que hoje nos apresentaram e que descrevem fundamentalmente a situação do país em matérias de drogas e toxicodependências, bem como em matéria de álcool. Isto trata-se de documentos da maior importância para se conhecer a evolução dos comportamentos sociais, no que diz respeito às dependências e que contêm dados e indicadores essenciais à decisão política, bem como à reflexão científica, técnica e social acerca dessa realidade. No entender do PSD, o combate ao consumo de drogas continua a revestir um carácter decisivo e deve passar cada vez mais por uma aposta no reforço das intervenções preventivas antes que o consumo de drogas comece. E nesse esforço de prevenir o consumo devem participar o Estado e a sociedade, a família e a escola, mas também cada um de nós. E volto aqui a insistir que o PSD considera importante fazer passar a mensagem de que o consumo de drogas nada tem de bom, é perigoso e que mata. E agora, no que se refere aos dados agora apresentados, os relatórios dão conta de algumas das tendências positivas no período de 2015 a 2019, como a diminuição do consumo de drogas injetadas e das infecções por VIH, ou da diminuição do consumo de cannabis nos jovens entre os 13 e os 18 anos. Já negativamente, os dados também revelam um aumento do consumo de cannabis entre os jovens de 18 anos no último período. Mais negativa é a interrupção da queda da mortalidade relacionada com o consumo de drogas, verificada nos últimos anos. E com efeito, o próprio relatório reconhece, e cito, que a mortalidade relacionada com o consumo de drogas sofreu uma evolução negativa no atual ciclo. Há 3 anos consecutivos que o número de overdoses aumenta, com as overdoses de opiáceos a duplicarem entre 2017 e 2018 e as de cocaína a subirem pelo 3º ano consecutivo. E estes são dados muito preocupantes a que cumpre dar resposta para mais uma época tão difícil como aquela em que presentemente vivemos, assolados por uma pandemia em que Portugal surge presentemente como o pior do mundo em termos de óbitos e de casos por 1 milhão de habitantes. Por isso, relativamente aqui às questões, o que importa assim perguntar é como considera o SICAD que deve ser invertida esta tendência recente, aliás, de que dados dispõem nesta matéria, especialmente no que se refere ao consumo de cannabis, mas também de outras drogas chamadas de mais duras, neste ano de pandemia. E a última questão que gostaria de fazer é se decorridos também cerca de 2 anos desde a entrada em vigor da legislação sobre a cannabis para uso terapêutico, que balanço faz o SICAD a esse respeito? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina, e passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava de cumprimentar antes de mais o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, agora num formato bastante diferente do que temos tido na apresentação destes relatórios. Agradecer o relatório anual sobre a situação do país que nos trazem e que têm trazido ano após ano, que é sempre muito importante do ponto de vista de dados e de informação para conhecermos a realidade e a evolução e as tendências dos consumos e das consequências relacionadas com os mesmos, mas eu acho que, apesar do relatório fazer referência ao ano 2019, há uma questão incontornável que foge ao âmbito do relatório, é verdade, mas que gostava de aproveitar a presença do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso nesta reunião para ir a essa questão que tem a ver com os impactos da Covid-19 nesta matéria de consumos, dependências e das respostas públicas nesta área. Sabendo, mais uma vez, que no ano de 2019 em Portugal não havia ainda casos detectados e o mundo, tirando talvez a China e um outro país, ainda não estavam propriamente mergulhados numa situação de emergência de saúde pública, mas efetivamente nós passamos um ano de 2020 com uma pandemia com alto impacto na saúde e no funcionamento dos serviços de saúde,
e gostava de aproveitar a presença para perguntar exatamente isso. Se no ano de 2020, fruto da Covid-19, houve impacto no funcionamento e nas respostas na área das dependências, se houve impacto na admissão, no encaminhamento e admissão, por exemplo, para tratamentos, se houve impacto no terreno, no acesso, por exemplo, a terapias de substituição de opiáceos ou outros, como é que o CICAD, qual é a informação que o CICAD tem e como é que avalia o ano de 2020? E também no que toca a padrão de consumos, porque a pandemia, são várias pandemias, é de saúde pública, é económica, é social, são os impactos psicológicos do isolamento, da perda de emprego, da incerteza, da vulnerabilidade, etc. E de que forma é que isso pode estar a ter consequências em maiores consumos, em recaídas, em alterações de padrões de consumo para padrões com maiores consequências, enfim, se já é possível neste momento ter algumas indicações, ter algumas informações sobre isto. E gostava apenas para concretizar também de fazer algumas perguntas muito concretas. Nós no município de Lisboa, e muito em articulação com o CICAD, foram colocadas algumas respostas já estruturais, como, por exemplo, o consumo vigiado ou o drug checking, que são respostas únicas a nível nacional. Gostava de perguntar qual é a avaliação que o CICAD faz dessas experiências e se considera que seria proveitoso a replicação destas experiências para outros municípios e para outros pontos do país. E gostava também de perguntar, apesar de não ser ainda uma resposta estrutural, tanto quanto sabemos também em Lisboa e tanto quanto sabemos também em articulação com a ARS, pelo menos, foram desenvolvidas algumas respostas no âmbito do acolhimento de emergência, algumas respostas de prevenção ao síndrome de abstinência de pessoas com dependências de álcool nestes acolhimentos e também algumas respostas no sentido da disponibilização de naloxona. E gostava de perguntar também que avaliação é que o CICAD faz, se já fez, se está a avaliar o assunto destas respostas de emergência e, mais uma vez, se considera que elas têm sido positivas e se devem ser também replicadas noutros sítios do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, em particular cumprimentar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, agradecer os esclarecimentos e toda a apresentação que aqui nos fizeram e nas suas pessoas também cumprimentar, é justo que se faça aquilo que é a intervenção e o trabalho desenvolvido por os mais diversos trabalhadores nesta área, nomeadamente as entidades nas estruturas dedicadas ao âmbito do comportamento aditivo e dependência. Peço desculpa, estou a ouvir um eco, não consigo concentrar-me no que estou a dizer. Deve haver um micro ligado. Muito obrigado. Agora sim, já estou em condições de continuar. E passaria desde logo a uma apreciação que o PCP tem feito e tem trazido, nomeadamente o que tem a ver com a resposta pública nesta área, na matéria dos comportamentos aditivos e dependências. E tem a ver com a destruturação e o espartilhamento que se verifica na resposta pública que se tem revelado negativo. No nosso entender e a apreciação que fazemos é que se tem perdido a estruturação, a coerência e a eficácia da resposta. Há mesmo situações distintas em cada região do país, o que é muito preocupante, por isso o PCP tem tido uma intervenção, desde logo, de se opor a esta imposição que foi feita pelo governo PSD e CDS e que o atual governo já poderia ter resolvido e não resolveu. Ainda assim, nós no Orçamento de Estado de 2021 propusemos a criação de uma estrutura única com autonomia administrativa, financeira e patrimonial que aborda as áreas do comportamento aditivo, das dependências no todo nacional e nas suas diferentes vertentes, nomeadamente duas delas que são fundamentais, nomeadamente o planeamento e a coordenação, desde logo, mas que depois têm reflexos também decisivos naquilo que é a dissuasão, a prevenção, os riscos, a redução dos riscos e o tratamento e também, naturalmente, a reinserção. Nós temos aqui esta apreciação que queremos deixar aqui mais como preocupação e sinalizar. Depois, no que toca às questões do tratamento, os dados que nos foram aqui apresentados e que o relatório também
também deixa bem claro, deixar aqui algumas preocupações. Em 2019 verifica-se então mesmo um crescimento dos novos utentes em tratamento, quando comparado com os anos de 2017 e 2018, embora se registre também uma ligeira diminuição dos utentes readmitidos, mas verificamos que os números são significativos. Embora a heroína continue a ser aqui o principal droga utilizada, os novos utentes, aliás, nestes utentes, o consumo de cannabis e de cocaína é mais elevado do que a heroína. Portanto, no ciclo dos últimos 5 anos, cresceu o número de utentes com consumo de cannabis, desde logo, e de cocaína, e o relatório refere mesmo que o total destes 5 anos, o número de utentes em tratamento, assim como o número de internamentos em comunidades terapêuticas, é inferior ao período homólogo anterior, e, portanto, nós registramos e verificamos aqui estas preocupações que aqui também nos foram transmitidas, e parece-nos ter aqui também algo que nós devemos trabalhar e muita atenção para estas matérias. Uma outra preocupação tem a ver, que nós não podemos deixar de fazer, com a carência de profissionais. A carência de profissionais nos centros de resposta integrada está identificada, ela existe. Há também a morosidade, que foi aqui também uma preocupação que foi deixada até pelo Dr. Manuel Cardoso, no que ter a ver com referência para o internamento nas comunidades terapêuticas. Nós, o PCP, também tem intervindo no reforço da necessidade de aumentar o número de trabalhadores, quer seja nas equipas de tratamento, mas também nas unidades de alcoologia, nas unidades de desabituação e nas comunidades terapêuticas públicas. Também no Orçamento de Estado de 2021 voltámos a propor uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado de forma a assegurar as condições para responder a estas necessidades da população. Sabemos que não é da responsabilidade direta do CICAD, nós temos esse conhecimento, desde a ARS, evidentemente, mas ainda assim que nós colocamos novamente e vincamos esta necessidade. Quero também fazer uma especial referência para o problema dos trabalhadores das comissões de dissuasão da toxicodependência. Estes trabalhadores estão a aguardar a conclusão do processo PrEFPAP, já foi homologado pela Sra. Ministra da Saúde, falta agora que outros ministros possam tratar desta situação, desta homologação, mas as CDTs também precisam, além destes trabalhadores que estão em regularização, de ter equipas reforçadas. Esta é também uma preocupação que nós queremos deixar, porque não poderemos esperar que se faça omeletes sem ovos, como costuma dizer o povo. Há também um conjunto que foi aqui deixado até por o Dr. Manuel Cardoso e que está no sumário, refiro-me à página 3 e 4, um conjunto de dados muito preocupantes, que acho que é preciso ter uma particular atenção e muito cuidado em termos da sua análise e da avaliação, e nomeadamente das medidas futuras a desenvolver. Tem a ver, evidentemente, com o aumento do consumo de drogas que não cannabis nos alunos entre os 13 e os 18 anos, o acréscimo também do consumo de cannabis entre os 2015 e 2019 entre os jovens dos 18 anos, o aumento entre 2015 e 2019 do consumo recente e atual do álcool e da embriaguez nos jovens dos 18 anos, e também a redução do início precoce do consumo de álcool e da embriaguez. Ora, isto revela que há ainda um longo caminho a fazer na área da prevenção, a prevenção que é tão importante conseguirmos trabalhar os fatores de proteção dos nossos jovens. Dr. Manuel Cardoso reiterou aqui, de certa forma, deixou aqui subjacente a necessidade de se priorizar ações preventivas. Por isso, aquilo que questionamos desde logo é o que é que nos pode transmitir de uma forma mais pormenorizada, que possa considerar urgente fazer nesta vertente. Depois também registramos como positivo a continuada redução dos consumos problemáticos, estou a falar naturalmente da via endovenosa e a redução de VIH-Sida nesta população. Contudo, o relatório revela aqui um aspecto que tem tido uma evolução negativa nos últimos 3 anos, que tem a ver com o aumento do número de mortes por overdose. Fala mesmo o relatório com a overdose de opiáceos a duplicar entre 2017 e 2018 e este cocaína a aumentar pelo 3º ano consecutivo. Portanto, aquilo que gostaríamos de deixar aqui, a questão é como é que é avaliada esta realidade e porque é que se tem registado este aumento e se tem verificado este aumento.
Verificámos também que foi chamada a atenção para a necessidade de reforçar o nível de redução dos riscos e minimização de danos. O Dr. João Golão falou desta questão, por isso eu pergunto aqui o que é que está previsto neste âmbito. Também no Orçamento do Estado dizer que para 2021 propusemos o reforço destas verbas, bem sabemos que tem uma parte substancial do programa, mas propusemos um reforço destas verbas para os programas de redução do risco e minimização dos danos. Mais umas preocupações, estou quase a terminar, Sr. Presidente, mas permita-me que deixe aqui mais duas preocupações, nomeadamente a que tem a ver com o relatório, o facto de revelar que a cannabis não é uma substância inócua, é claramente uma mensagem que fica neste relatório e está a comprovar-se os preocupantes consumos, nomeadamente entre os mais jovens. A errada percepção do risco associado ao consumo de cannabis e o facto de cannabis continuar a ser a primeira substância consumida pelos novos utentes em tratamento e também de haver utente em internamento por consumo de cannabis, exige uma abordagem adequada em relação ao consumo desta substância. Portanto, entendemos que deve ter em consideração também aquilo que são as suas consequências para o plano de saúde. E por fim deixar uma questão que eu acho que, e compreendo o que o Dr. João Golão aqui colocou, naturalmente que o relatório é referente até 2019, mas nós na Assembleia da República, aliás todos aqueles que têm responsabilidades na matéria da prevenção, na matéria da atuação nesta área, deverão estar muito preocupados com a situação no contexto da epidemia de Covid-19. Nós temos de ter em consideração que estamos a falar de uma população vulnerável e quando a Covid-19 naturalmente afeta muito mais, ou seja, os seus efeitos sociais afetam muito mais a populações vulneráveis, nomeadamente, e mais frágeis como esta que nós estamos aqui a apreciar. Portanto, temos chegado a algumas dificuldades das comunidades terapêuticas, até já requeremos ao Governo esclarecimento sobre algumas matérias, nomeadamente na primeira fase da epidemia, as unidades de oncologia, as unidades de desabituação encerraram, algumas voltaram a reabrir, mas outras não. E isto deixa-nos também, naturalmente que tenho que dizer isto, a responsabilidade é das ARS, nós compreendemos, entendemos, mas aquilo que nos preocupa é que prejudica o acesso dos utentes ao tratamento e, portanto, a questão que deixamos aqui colocada é como é que está a ser assegurado o acesso às consultas, até porque também no contexto da epidemia o facto das pessoas passarem mais tempo isoladas em casa aumenta o risco da dependência até no caso até mais evidente no caso do jogo e, portanto, também gostaríamos de saber alguns elementos desta realidade, se fosse possível, naturalmente compreendendo que o relatório não é referente a esta particularidade agora e esta nova realidade de 2020 da Covid-19. Muito obrigado mais uma vez por todo o trabalho desenvolvido e um bem-aja a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso, agradecendo quer o extenso relatório que de facto nos habituaram a ter que analisar com muito detalhe e muita informação, mas também a apresentação que aqui fizeram e o sumário dos resultados. Eu começo, tal como o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP, por ter que fazer esta nota incontornável, bem sabendo que este relatório se reporta a 2019, portanto pré-pandemia. É impossível não fazer já uma espécie de um preview do que é que possa ser o impacto da pandemia e o que é que possa estar a afetar nas políticas de combate e dissuasão do consumo de drogas e álcool, não só pelo que decorre, obviamente, do distanciamento social a que todos estamos obrigados, aos confinamentos a que estamos obrigados, mas pelos impactos que sabemos, porque nos têm sido reportados e que o Sr. Deputado João Dias também já referiu, nas equipas que estão a trabalhar no terreno, com muitas limitações, algumas delas mesmo impossibilitadas de trabalhar, outras com muitas limitações nos meios que dispõem e até no acesso às pessoas, e também é importante dizer, na ligação que têm estes problemas com todos eles conjugados com a saúde mental. Portanto, há uma complexidade aqui que eu presumo que seja inescapável ao relatório do próximo ano, mas sobre a qual também não podemos deixar de dar uma palavra já hoje. Algumas questões concretas. De facto, lendo o relatório, e se calhar vou-me tornar aqui um bocadinho repetitiva, vou tentar ser sintética,
há vários pontos que nos deixam preocupados. Há também pontos que nos deixam felizes com os resultados positivos e as tendências, sobretudo as tendências positivas, mas, por exemplo, no que diz respeito ao ciclo de ação 2017-2020, há de facto um aumento do consumo de outras drogas nos alunos entre 13 e 18 anos e, muito para nós preocupante, a diminuição do risco percebido associado ao consumo de drogas nos alunos de 16 anos, porque isso é um mau preditor do que possam vir a ser os seus comportamentos futuros. E, por outro lado, como também já foi referido, entre os jovens de 18 anos houve um acréscimo do consumo de cannabis entre 2015 e 2019. E talvez a minha primeira pergunta seja esta. Eu sei que o Dr. João Golão tem dito várias vezes na comunicação social que separa o tema do consumo ou da utilização de cannabis para fins medicinais daquela que é para fins recreativos, mas eu presumo que este assunto volta à Assembleia em tempo útil, ainda nesta legislatura. Era muito importante perceber qual vai sendo a evolução da posição do CICAD face aos dados que conhece do terreno nessa matéria, até para que nós possamos ir formando decisões, aqueles que pelo menos estão com uma posição ainda não fechada ou totalmente fechada sobre esse assunto. Portanto, gostaria de saber qual é o ponto de reflexão atual do CICAD em matéria de cannabis. Continuando nos dados que nos parecem preocupantes, a mortalidade relacionada com o consumo de drogas, as overdoses, esse dado é preocupante também, a duplicar entre 2017 e 2018, no que diz respeito a opiáceos e as de cocaína a subirem pelo 3º ano consecutivo, e as notas que dão também sobre o aumento, a maior disponibilização no que diz respeito à oferta. Estas são preocupações que nos surgiram no âmbito da droga. No âmbito do álcool, também, como aqui foi dito na apresentação inicial, os dados na população jovem são particularmente preocupantes, quer nos jovens de 18 anos, quer abaixo nos jovens de 16, e com esta distribuição de género desigual, um aumento do consumo nas raparigas. Também nos preocupam nessa matéria aquilo que é classificado no relatório como o aumento das quantidades disponíveis de bebidas alcoólicas para consumo e uma diminuição da fiscalização, isto para 2019, como digo. Relacionado com isto também os dados sobre hospitalização, o aumento dos internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool. Portanto, sobre estes dois aspectos, claro que há drogas e álcool, claro que há aspectos positivos, mas há estes dados que nos parecem preocupantes e o Sr. Dr. João Golão, na sua nota inicial ao relatório, volta a repetir aquilo que já tinha dito em 2019 sobre reiterar a necessidade de se priorizarem ações preventivas, e cito, que têm vindo a registar perdas de continuidade e de reforço. E eu perguntava-lhe, estamos em face de um novo ciclo para a frente, e portanto, o que é que falta fazer aqui e quais é que vão ser os objetivos do CICAD para este novo ciclo, tendo em conta que parece haver um esmorecer do ímpeto das políticas preventivas que têm de facto um peso muito significativo, ou que podem ter um contributo muito significativo para alterar as tendências destes dados. Quase a terminar, gostava ainda de dar nota gostava de ouvir o seu comentário quanto ao investimento em medidas de prevenção para as pessoas que usam drogas injetáveis, que sabemos que continua a ser uma prioridade para diminuir o número de novas infecções e reduzir outras causas de morbilidade associadas. Mas, e aqui voltando a falar já dos efeitos da pandemia, sabemos que tem havido aqui problemas no que diz respeito a estas populações especialmente vulneráveis. E perguntava-lhe, portanto, relativamente ao VIH-Sida e às hepatites virais, que medidas concretas se podem perspectivar junto destas populações toxicodependentes em função da pandemia. Para terminar, também gostava de lhe perguntar, a propósito da diferença entre tratamento, ou seja, intervenção terapêutica, e redução de riscos e minimização de danos, uma intervenção mais sanitária e socioeconómica, porque não são de facto a mesma coisa. E tratar a toxicodependência não significa apenas integrar os toxicodependentes em programas de substituição à opiácea, implica também uma reinserção como parte integrante deste tratamento. E perguntamos que boas práticas é que o CICAD nos pode avançar aqui
como é que são aplicadas e como é que podem também, peço desculpa sempre por esta nota, mas para nós neste momento é incontornável, como é que estas boas práticas podem ser reavaliadas ou reperspectivadas em função da pandemia de Covid-19. Termino mais uma vez agradecendo e lançando esta questão de fundo, que é que novos objetivos, que novas perspectivas é que o SICAD tem para o ciclo que vem de seguida. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Diana Cunha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar o Dr. João Goulão, o Dr. Manuel Cardoso, agradecendo aquela que é a anual presença e a apresentação dos respectivos documentos de trabalho, do respectivo relatório anual, aproveitando para lhes dar nota que no âmbito do Grupo de Trabalho da Saúde Mental já propusemos a audição do SICAD e, portanto, esperamos também encontrar-nos especificamente sobre questões de saúde mental nesse mesmo contexto. Gostaríamos então de direcionar algumas questões muito concretas, começando desde logo por aquilo que é o aumento do número de overdoses em 3 anos consecutivos. Gostaríamos de ouvir o SICAD na perspectiva de qual é que deve ser a prioridade das respostas para reverter este cenário da morte por overdose e ligando precisamente àquilo que possam ser as prioridades políticas, gostaríamos de ouvir a opinião do SICAD sobre aqueles que são os reais obstáculos a que se dê cumprimento à lei no que diz respeito à implementação das salas de consumo assistido. Obviamente falo de um caso muito concreto, falo do caso do Porto, que é flagrante naquilo que tem sido a demora, naquilo que tem sido o processo. Gostaríamos de ouvir o SICAD sobre o ponto de situação da sala de consumo assistido no Porto, ou das salas de consumo assistido no Porto. Pergunta que já aqui fizemos o ano passado. Isto porque também tendo em conta a recente aprovação do programa para a aquisição de uma estrutura móvel e uma viatura adaptada, não podemos perder esta oportunidade de endereçar ao SICAD esta questão. Gostaríamos de perceber se as organizações não governamentais estão de facto a ser envolvidas neste processo no Porto, qual é o calendário definido para o início desta resposta aqui na cidade e porque de facto esta demora está a causar constrangimentos, está a causar problemas, seja aos consumidores, seja na tensão e no conflito social que se vive e, portanto, não podemos deixar de perguntar também qual é a responsabilidade do SICAD no tempo que está, de facto, a demorar a implementação desta mesma resposta. Agora, mudando de cidade, em relação a Lisboa, perguntaríamos se o SICAD já tem conclusões do programa de consumo vigiado móvel e se pode aqui partilhá-las. Sobre aquilo que tem sido o aumento do consumo de álcool e da embriaguez nos jovens, obviamente a todos nos deve preocupar, assim como aquilo que tem sido o aumento dos diagnósticos em que crianças e jovens assumem que são expostos a comportamentos ligados ao consumo de álcool e que obviamente afeta o seu desenvolvimento, o seu bem-estar. Gostaríamos de perguntar que medidas específicas estão a ser desenvolvidas para que, acima de tudo, se proceda a uma rápida sinalização e acompanhamento destes casos e como é que efetivamente se planeia reverter este cenário. Também relativamente à diminuição da fiscalização dos estabelecimentos que disponibilizam bebidas alcoólicas, que necessidades é que apontam, que prioridades? Em relação aos dados relativos aos jovens internados institucionalizados em centros educativos e ao facto de tanto nos padrões de consumo de substâncias ilícitas, tanto como no consumo de álcool, os dados serem muito significativos em comparação com outros grupos de jovens, importa-nos perceber que ações estão planeadas
especificamente também para trabalhar estes contextos que parecem aqui estar ainda mais agravados em termos de risco. No fundo, também acompanhando estes jovens naquilo que é um processo de integração, um processo de devido acompanhamento numa perspectiva de igualdade de oportunidades, seja na integração no mercado de trabalho, seja na integração nos outros contextos de vida. Parece-nos que é fundamental haver respostas que não sejam apenas pontuais ou avulsas, mas que sejam estruturadas, sejam longitudinais, e que de facto invertam este cenário de constante discriminação ou constante, no fundo, perpetuação de um cenário de desigualdade. Naquele que é o relatório no relatório apresentado, podemos de facto ler que apesar do decréscimo de novos casos de infecção por VIH associados à toxicodependência, existe uma necessidade de um contínuo investimento em políticas que promovam um diagnóstico precoce. Gostaríamos de ouvir o CICAD sobre se consideram que aqui o caminho é de reforço, em que sentido, por onde é que devemos caminhar. Relativamente à linha Vida SOS Droga, que tem um horário de funcionamento das 10 e às 18 nos dias úteis, para nós faria sentido que ela tivesse um horário mais alargado e não só nos dias úteis. Gostaríamos de ouvir o CICAD em relação a esse mesmo assunto. Em relação a um projeto apresentado pela Crescer em Lisboa, que é o Managed Alcohol Programs, que avanços é que têm sido feitos e que articulação é que há aqui com o CICAD e como é que avalia o CICAD a implementação destes programas na comunidade. Por fim, para concluir, finalizo por onde outros deputados começaram e prende-se precisamente com aquelas que são as excepcionalidades deste contexto que vivemos. De que forma é que este contexto e os impactos socioeconómicos, os impactos que tem trazido, nomeadamente às populações mais vulneráveis ou mais em risco, de que forma é que considera o CICAD que as políticas e estratégias devem ser reavaliadas e direcionadas, tendo em conta aquilo que é a realidade atual. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente o Sr. Deputado único do Chega, passava a palavra ao Dr. João Golão para resposta às questões que foram formuladas, apelando desde já ao poder de síntese. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas e pelos comentários. Talvez, enfim, para além de fazer menção a algumas referências genéricas, nomeadamente questões que foram suscitadas por vários dos senhores deputados, desde logo pela senhora deputada Elsa Paz, na sua intervenção, menção à Estratégia Nacional de Luta contra a Droga e aos seus 20 anos. E aquilo a que... Dr. João Golão, pedia-lhe que ligasse a câmara, se fosse possível. Peço desculpa. Muito obrigado. Não sei se está agora. Agora sim. Muito obrigado, peço desculpa. Gostava de me associar à saudação feita pela senhora deputada Elsa Paz à comemoração do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga e de dizer que foi realmente um marco importantíssimo no panorama mundial do enfrentamento destas questões. E também fazer menção a uma questão que começou por referir, que é a da existência, e vários senhores deputados se referiram a isso, a existência de um serviço articulado, um serviço que tenha a capacidade de pensar as políticas e executá-las no terreno.
Como sabemos, já é recorrente a reflexão em torno desta questão, como foi assumido pela Sra. Ministra da Saúde que haveria decisões a ser tomadas a curto prazo, mas depois todos sabemos que o atual contexto, enfim, inverteu as prioridades e a recriação de um serviço com a capacidade de pensar as políticas e executá-las no terreno acabou por ser mais uma vez adiado. De qualquer forma, mantemos a expectativa de que que essa decisão seja tomada a curto prazo, porque, de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que é o sentimento de muitas das entidades e dos profissionais que operam nesta área, o atual modelo conduziu uma perda de eficácia clara no que é o desenho e na execução das intervenções. E isto não desmerece de forma nenhuma o esforço das entidades, nomeadamente das ARS e dos profissionais integrados nas unidades de primeira linha, mas o déficit de coordenação e de articulação é notório e, do nosso ponto de vista, é um dos fatores que conduziram à perda de eficácia. Agora, o impacto nos resultados, se calhar, tem outros fatores. Nós não estamos sozinhos no mundo e aquilo que podemos constatar também nos relatórios apresentados pelo Observatório pela Droga e da Toxicodependência apontam para um recrudescimento dos problemas relacionados com as substâncias, com um regresso de algumas delas, nomeadamente algum reforço da importância da heroína nos últimos tempos no espaço europeu, algo que parecia estar em decréscimo sustentável. Eu penso que neste momento, isto fazendo um bocadinho a ponte para aquilo que são os impactos da pandemia, eu gostava de voltar a uma ideia que já em outras ocasiões partilhei com os senhores deputados e que é de que, simplificando muito, de acordo com os ciclos que as sociedades vão vivendo, assim há uma predominância de um ou outro tipo de substâncias e de comportamentos deste tipo. Nós assistimos a momentos de maior bem-estar social em que a predominância de consumos, das substâncias consumidas, estava muito ligada ao lazer, ao potenciar de situações de prazer, e podemos falar na festa, no festival, na discoteca, e aí aparecem sobretudo estimulantes do tipo do êxtase e substâncias desse tipo, e temos outros ciclos em que as populações, as sociedades estão em sofrimento e aí aparece a preponderância, e tivemos essa experiência anteriormente, a preponderância de substâncias como, por um lado, a heroína e, por outro lado, substâncias como o álcool. Aliás, o álcool é comum a estes contextos e, de acordo com os padrões de uso, assim poderemos associá-lo a um ou outro destes objetivos, potenciar o prazer ou aliviar o desprazer. Portanto, estamos a trabalhar num contexto, e fazendo a ponte para a questão da pandemia, há, sem dúvida, a alteração dos consumos, por um lado, por via da acessibilidade às substâncias, e num primeiro momento, no início da pandemia, pudemos assistir a uma escassez de substâncias no mercado, por via da disrupção das vias de abastecimento do mercado, digamos assim, deixou de haver aviões, deixou de haver tráfego por via aérea, deixou de haver entrada de algumas substâncias que se tornaram muito mais raras e muito mais caras. Por outro lado, os consumidores mais fragilizados, mais até do ponto de vista económico, perderam algumas das fontes de financiamento, digamos assim, através das suas economias precárias, as atividades de arrumadores, o pequeno tráfico de rua, etc., deixou de ser possível e vimos, de repente, uma população muito significativa aproximar-se dos serviços
de redução de danos, uma vez que até os próprios serviços de tratamento viram a sua atividade limitada, quer por via da dificuldade, num primeiro momento, da aquisição de equipamentos de proteção individual, depois pela necessidade de se organizarem para trabalhar em espelho para prevenir a infecção surgida no seio das equipas. A necessidade de dar resposta a um número muito significativo de necessidades sociais evidenciadas por esta população. Portanto, tudo isto criou, enfim, um contexto de grande dificuldade. Eu não quero iludir de forma nenhuma, é bem certo que estamos aqui a apresentar o relatório de 2019, mas aquilo que podemos antecipar é que, de facto, quer ao nível do consumo de substâncias ilícitas por dependentes, quer ao nível de substâncias lícitas como o álcool, em que uma das preocupações que tivemos, apenas para exemplificar, foi a de, dada a limitação no acesso a bebidas alcoólicas, a possibilidade de ocorrerem síndromes de privação aguda alcoólica, que, como sabemos, são uma situação potencialmente fatal. Portanto, era necessário prevenir também que a súbita privação alcoólica pudesse levar a alguns desfechos fatais. E a nossa preocupação foi a de orientar os profissionais a forma de lidar com essa privação aguda alcoólica pela via terapêutica, pela intervenção terapêutica, no sentido de prevenir que isso acontecesse. Houve a necessidade de organizar, e sobretudo nas grandes cidades, foi o caso aqui em Lisboa, de respostas de cariz social e habitacional dirigidas a populações vulneráveis, não só à população toxicodependente, mas outras, populações em situação de sem-abrigo, migrantes, etc. E fazer coexistir ou coincidir ou participar nesse esforço, a par com a autarquia, com as autarquias que foram fulcrais nesse esforço, com a Segurança Social, com a Santa Casa da Misericórdia, enfim, com várias outras respostas também da saúde, fazer coincidir a oferta de cuidados à população dependente. Isto foi feito à custa, de facto, de muito esforço por parte das entidades públicas, mas com enorme participação das organizações não governamentais que operam nesta área, nomeadamente na área da redução de danos. Foi possível incluir, por exemplo, aqui em Lisboa, em programas de substituição opiácea de baixo limiar de exigência, os programas com metadona, administrados a partir das carrinhas, que, como sabem, circulam na cidade e parando em pontos previamente estabelecidos, podem fazer a administração desta terapêutica de substituição. Houve um aumento de fluxo que se cifrou, de repente, em cerca de 300 novos utentes que foram absorvidos e aos quais foi dada a resposta. Mas isto passou, sem dúvida, por grandes dificuldades. O acesso, digamos assim, destes utentes a outro tipo de respostas, nomeadamente respostas mais estruturadas de tratamento, limitado também pelas dificuldades das equipas em manter a sua atividade nas circunstâncias atuais. Dificuldade em orientar, por exemplo, para as comunidades terapêuticas. Nós temos uma capacidade instalada, sobretudo por parte de organizações não governamentais, bastante sólida, bastante abundante, mas sendo exigida uma quarentena à entrada para os novos utentes, a sua capacidade de absorção viu-se também muito limitada. Houve a capacidade de dar resposta a algumas necessidades que parecem extremamente básicas. Quando no início da pandemia o apelo que era feito às populações era, passavam a par do distanciamento físico, passavam também pela higienização das mãos, por exemplo. Nós sabemos que entre esta população, e sobretudo nas franjas mais organizadas desta população, o acesso
enfim, cuidados de higiene, até porque mesmo os balneários públicos encerraram em dado momento, era extremamente precário. Então tivemos equipas da rua, na dependência dessas organizações não governamentais, circulando na cidade com jerrycans com água, com um sabão azul e branco e proporcionando às pessoas a capacidade de cumprirem essas recomendações. É um momento difícil, mas devo dizer que serviu também, foi até por esta via virtual, para uma aproximação e uma partilha muito mais intensa do que era tradicional com os intervenientes da primeira linha do terreno. Intensificámos os nossos contactos com as organizações que operam na área da redução de risco, de minimização de danos e da reinserção social, e auscultámos diretamente, a partir deles, as necessidades mais prementes que vinham do terreno. E identificámos, por exemplo, isto respondendo a uma pergunta que alguém mais adiante colocou, em termos de respostas e no âmbito da prevenção do VIH-Sida e hepatite, etc., em presença da insistência por parte das organizações não governamentais, não só quanto à presença e à disponibilização da naloxone, à qual conseguimos acorrer, enfim, de forma razoavelmente satisfatória, mas também, por exemplo, a necessidade de disponibilização de material para consumo fumado, os cachinhos para o uso de coca, de crack, prevenindo por essa via um aumento das infecções por VIH e hepatites. Portanto, em todas estas matérias foi havendo um aumento, digamos assim. Nós conseguimos que ao nível do CICAD ajudar e financiar suplementarmente as organizações que desenvolvem projetos ao abrigo do PORI, contando também para isso com um apoio suplementar que nos foi conferido pela Fundação Carlos Gulbenkian e que nos permitiu ajudar as entidades a equiparem-se com equipamentos de proteção individual quando eles ficaram disponíveis, e ir acorrendo de facto a essas necessidades. Aquilo que temos de retorno do terreno, pelo menos na primeira vaga, foi de um número muito pouco significativo de infecções a ocorrerem entre estas populações. Não parece ser o caso, não temos ainda dados consolidados e daí que não podemos trazer-vos informação muito sólida a propósito disto, mas parece que esta segunda ou terceira vaga, em que parece estar envolvida a estirpe do Reino Unido, está a atingir de forma mais alargada estas populações de utilizadores de drogas. Estamos atentos, estamos em ligação direta com a primeira linha do terreno e tentando acorrer a estas necessidades. Do ponto de vista de enquadramento legal, eu diria que há duas questões pendentes que são para nós de particular importância. Uma, já referida, a questão de tomada de decisões, que continua a haver um certo impasse, uma certa indecisão quanto àquilo que será um serviço capaz de desenhar as políticas e executá-las. Por outro lado, o alargamento do âmbito das estruturas de coordenação nacional, nomeadamente o escopo do coordenador nacional, no que diz respeito a comportamentos aditivos que vão para além das substâncias ilícitas ou do álcool. Há propostas apresentadas desde 2015 no sentido de alargar a coordenação nacional a outros comportamentos, nomeadamente ao jogo, ao ecrã, etc., o que nos confere, por um lado, muito maior responsabilidade, mas, por outro lado, também muito mais capacidade de articular com outras entidades nesses âmbitos, e essa é uma pendência que tarda em ser resolvida. Há propostas, como digo, desde 2015, no sentido desse alargamento, e ainda não foi concretizado.
Nós estamos num período final de avaliação daquilo que foi feito até agora. Contratámos para isso uma entidade externa que está a concluir o seu trabalho, nos aponta algumas pistas, faz algumas críticas, aponta novos caminhos. Estamos também a nível interno e também na sequência da aprovação recente de uma estratégia da União Europeia em matéria de drogas, a desenvolver uma reflexão que nos conduzirá a curto prazo à construção do novo Plano Nacional para o novo ciclo. Claro que há que acolher aqui algumas ideias inovadoras e também novos contextos. Novos contextos, como sejam, ao nível do tráfico, e como já foi dito, a utilização crescente de novas vias, novos recursos digitais, aquilo a que alguém já chamou a uberização da distribuição de drogas, enfim, toda essa realidade. Por outro lado, ao nível daquilo que é um dos objetivos, o de aumentar a percepção de risco dos jovens e menos jovens relativamente a certas substâncias, o contexto em que vivemos, por exemplo, em relação à cannabis, no pós-aprovação da utilização terapêutica da cannabis, conduziu a uma diminuição da percepção de risco. Embora depois constatemos que há um aumento de procura de tratamento, que há mais problemas ocasionados pela cannabis do que aquilo que à partida seria expectável, há um aumento da produção a nível nacional, produções ilícitas, a par da produção lícita para fins medicinais. Enfim, há aqui contextos que precisam de ser abordados e concretizados, digamos, através de uma estratégia e de ações concretas que contamos apresentar e submeter à tutela, aliás, ao Conselho Interministerial, a curto prazo. A questão das overdoses é, sem dúvida, uma questão central. E há aqui alguns dispositivos que foram recentemente incluídos na panóplia de respostas disponíveis, mas que carecem de alargamento. Um deles é a questão da naloxona, que vai progressivamente estando mais presente e disponível, embora, de acordo com os relatos que temos, não houve grande oportunidade de a utilizar, mas é importante que esteja disponível e que a possibilidade de prescrição para os pares ou para os familiares de dependentes de opiáceos venha a ser aumentada. Mas, por outro lado, há os novos dispositivos, como sejam as salas de consumo assistido. Temos o dispositivo móvel em Lisboa, do qual temos até o momento avaliações preliminares francamente positivas. Não estamos em condições de apresentar também uma avaliação muito consolidada ainda, mas as apreciações preliminares são francamente positivas. A questão da sala de consumo assistido no Porto está em vias de concretização. A Câmara Municipal empenhou-se neste processo, a par com a ARS do Norte, com o CICAD e ainda a Segurança Social, e depois de algumas dificuldades para enquadrar a vontade e o financiamento disponibilizado pela Câmara Municipal do Porto, estamos neste momento numa fase já bastante avançada com o envolvimento do consórcio que primariamente apresentou a proposta para a sua instalação e a dar passos muito concretos para que a curto prazo seja também concretizado. Há alguns impactos que alguns senhores deputados referiram também ao nível de outros comportamentos, nomeadamente os consumos de álcool em vários contextos, já falei disto, e o meu colega Manuel Cardoso, a quem também gostaria de passar brevemente a palavra para fazer comentários, mas há aqui, ao nível legislativo e de intervenção de Vossas Excelências, alguma coisa que nos parece merecer reflexão. É o facto da política de preços relativamente ao álcool e da disponibilidade
do álcool. Nós sabemos que temos preços de álcool talvez disparatadamente baixos no nosso país, e essa é uma das vertentes em que nos parece fazer sentido haver alguma alteração, nomeadamente através das taxas de IVA, etc. Ou a definição de um preço mínimo por unidade de álcool. Isto a par do desenvolvimento das estratégias preventivas, que elas próprias necessitam de ser incrementadas e de terem maior envolvimento e maior continuidade do que aquilo que tem sido possível no atual contexto organizativo desenvolver a nível nacional. Mas e abordar a questão de comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente o jogo, e agora todos nós somos de alguma forma forçados a usar e abusar destas ferramentas virtuais, e isto também terá algum impacto nos hábitos e no tempo de permanência em frente ao ecrã, no desenvolvimento de skills até para esta interação ou para estes comportamentos que, de alguma forma, podem ser depois um fator de agravamento, por exemplo, da utilização do jogo online. Parece haver já alguma evidência nesse sentido, e teremos seguramente o rebound também do incremento dessas práticas. É evidente que a ação preventiva terá que ser desenvolvida pelo Estado, no âmbito da família, na escola. Em relação a alguns comportamentos, é fundamental que contrariemos a normalização, digamos assim. Nós temos, e penso que bem, um quadro legal relativamente às substâncias, por exemplo, que sendo de descriminalização, continua a inserir-se num paradigma que pretende passar à sociedade um claro sinal de desaprovação social. E, do nosso ponto de vista, é importante que esse quadro de desaprovação, e, portanto, contrariando a normalização, continue a ser transmitido de uma forma clara à sociedade. Temos algumas... eu peço desculpa, mas tenho aqui algumas questões que foram colocadas por alguns senhores deputados, às quais julgo já ter, de alguma forma, respondido. Não terá sido a todos. Gostava de referir, voltar à questão das comunidades terapêuticas, que já abordei, que, se por um lado viram a sua capacidade de absorção, de internamento de novos doentes limitada por via da necessidade de fazer uma quarentena aos novos admitidos, continuam, por outro lado, a ter uma remuneração que não é atualizada desde 2008, apesar de termos apresentado propostas no sentido de reforçar a remuneração pelos internamentos realizados. Está pendente da assinatura de um despacho conjunto que permitiria, pelo menos, minorar as enormes dificuldades com que as comunidades terapêuticas se debatem. Esta é uma componente importantíssima do nosso dispositivo de tratamento, variado, temos um leque muito amplo de modelos de intervenção e de públicos-alvo, mas seria fundamental que fosse atualizada a remuneração que é praticada, porque estão várias delas à beira da necessidade de encerrar portas. Eu focar-me agora nas perguntas que foram talvez mais sistematizadas por parte da senhora deputada Ana Rita Bessa.
Cannabis terapêutica versus não terapêutica, ponto de reflexão do CICAD. É evidente que esta é uma questão que virá novamente, se um contexto enfim, nos faça dissipar outras prioridades, que virá novamente à discussão. E é importante ter a noção de que que a questão da cannabis terapêutica terá tido impactos na questão do risco percebido quanto ao uso não terapêutico, ou recreativo, como quisermos chamar. Penso que, enfim, não eludindo a discussão, parece-nos prematuro, digamos assim, voltar à questão da regulação ou legalização da cannabis para fins não terapêuticos, ainda mais porque no atual contexto essa não será porventura uma prioridade, mas por outro lado porque os dados que vamos tendo de experiências desenvolvidas nesse sentido não apontam para uma redução dos impactos que este uso possa ter. Penso que estamos de acordo que a cannabis está longe de ser uma substância inócua e o facto do recurso a estruturas de tratamento, pedidos de ajuda relacionados com ela, continuam a ser a apontar francamente para enfim, um reforço de medidas preventivas, de tentativa de aumentar a percepção de risco, menos do que a sua normalização, a regulação e o colocá-la no mercado de uma forma mais ou menos livre. As mortes relacionadas com opiáceos e com coca são, obviamente, uma das questões centrais, em relação às quais respostas inovadoras, como estas salas de consumo assistido, espaços de consumo vigiado e a distribuição de naloxona, disponibilização, poderá ser, de facto, um passo significativo a somar aos outros. Não é substituir, seja o que for, estes dispositivos, encaramos como respostas a somar às anteriores. O mesmo acontece, por exemplo, com a questão do drug checking, que nos permitirá, de uma forma mais generalizada, ele vinha sendo desenvolvido em contextos recreativos, mas é fundamental também que consigamos alargar a sua disponibilidade para melhor conhecermos o que é que circula, para termos uma monitorização mais efetiva do que os consumidores, nomeadamente os consumidores de rua, encontram nos produtos que adquirem. E isto poderá ser uma medida de prevenção, digamos assim, de algo que é expectável que aconteça, como está a acontecer noutros países da Europa. É a entrada progressiva de novos opiáceos de síntese, como o fentanil e derivados, nos mercados, aumentando potencialmente o risco da ocorrência dessas overdoses. A senhora deputada Ana Rita Bessa perguntava, ou dizia, enfim, pedia uma reflexão sobre a diferença entre a redução de riscos e minimização de danos e o tratamento. Nós consideramos a redução de riscos e minimização de danos de acordo com a forma como foi enunciada na tal estratégia de 99, que já foi referida. Reconhecimento pelo Estado português de que, mesmo quando as pessoas não conseguem parar os seus consumos, não têm condições para isso, são merecedoras do investimento por parte do Estado no sentido de uma melhor esperança de vida e uma melhor qualidade de vida. Estas estratégias, as equipas de rua, todas as respostas que foram desenvolvidas neste capítulo, têm a virtualidade de ganhar a confiança dos utilizadores de substâncias e, eventualmente, de as aproximar e encaminhar para estruturas de tratamento onde podem, aí sim, libertar-se da sua dependência. Portanto, sentimos estas duas áreas de missão como perfeitamente complementares e mais.
devem ser apoiados também em políticas de reinserção social, como já tivemos no passado, como é um bom exemplo o programa Vida e Emprego, programa de discriminação positiva para o emprego. Nos últimos anos não tem havido condições sequer para nos aventurarmos a propor ou a sugerir a sua recriação, mas um programa desse tipo, penso eu, que merece uma reflexão e eventualmente reformulada para que possa estar presente e permitir às pessoas que se libertam das suas dependências uma vida de completa integração social, profissional, familiar, etc. A senhora deputada Viviana Cunha do Canto falou de várias questões, o aumento das prioridades, o aumento das overdoses, as salas de consumo assistido do Porto, já falei, conclusões do programa de saúde de consumo vigiado, aquilo que temos é francamente positivo, o álcool nos jovens é uma preocupação, insisto, a questão da política de preços pode ser uma das vertentes a considerar, mas há obviamente a necessidade de um reforço da fiscalização, dos estabelecimentos, etc. E isso tem impacto depois a vários níveis, na população escolar, nos jovens em centros educativos, em tudo o que seja enfim, o impacto da disponibilidade do álcool. Uma questão que também não queria eludir de forma nenhuma é a questão da linha Vida SOS Droga. A linha Vida SOS Droga foi a primeira linha de ajuda nesta área desenvolvida a nível europeu ou mesmo mundial. Contudo, nos últimos anos tem vindo a perder realmente, por um lado, procura e, por outro lado, foi-nos dada uma orientação política, digamos assim, de criar alguma escala e de fazer concentrar no SOS 24 várias linhas telefónicas parciais que existiam em várias áreas da saúde. Isso tem vindo a ser feito. De qualquer forma, no início da pandemia, nós reforçámos e alargámos o horário, alocando mais alguns profissionais ao trabalho nesta linha. Tem tido alguma procura, não muita, mas alguma procura nos últimos tempos, mas parece-nos que faz sentido potenciar também numa concentração de esforços com o devido treino, com o devido desenvolvimento de algoritmos, no qual temos vindo a trabalhar, numa resposta única ao nível nacional. Portanto, mantemos uma linha Vida residual, ela existe, pode encaminhar, mas não temos, de facto, e de acordo com a reflexão sobre os resultados obtidos, não temos a intenção de reativar ou de reanimar a partir do estado em que está. Por último, há uma menção a um projeto relacionado com o álcool, o projeto apresentado pela Crescer. Estamos a tentar criar condições para implementar esse projeto. Trata-se de uma resposta integrada para utilizadores problemáticos de álcool. Uma das dificuldades com que nos debatemos neste momento, em acordo quer com a Crescer, quer com a ARS, quer com a Segurança Social, etc., é a busca de um espaço adequado para que seja possível desenvolver este projeto, ao menos a nível experimental. Estamos nessa fase, estamos a trabalhar no assunto e esperemos conseguir concretizá-lo também a curto prazo. E pronto, e da minha parte seria tudo para já, Sr. Presidente. Peço desculpa se demorei muito, mas espero ter coberto razoavelmente as questões que foram colocadas.
Muito obrigado pela vossa atenção. Sim, foi uma sessão muito esclarecedora e, naturalmente, não podia deixar de agradecer, quer ao Dr. João Golão, quer também ao Dr. Manuel Cardoso, pela apresentação que nos fizeram e pelas respostas que foram dadas. E desta forma dávamos por concluído o primeiro ponto da ordem de trabalhos, agradecendo uma vez mais a vossa presença e naturalmente depois de estarem reunidas as condições, entraríamos no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela sua participação.